Olá, começando mais um podcast Fala Cópia, aqui no Espaço Cultural Vergueiro, com apoio da Prefeitura de São Paulo. E antes, eu vou dar uma dica para você. Se você tem alguma dúvida em relação aos seus direitos, precisar de uma assessoria jurídica, direito do trabalho, questões relacionadas a direitos e deveres dos trabalhadores, direito civil, tem também o previdenciário, fazemos assessoria para aposentadoria por idade, análise dos requisitos, idade mínima também. Então, se você tiver alguma dúvida, até mesmo para critérios diferentes para a categoria de segurados como urbano, rural, PCD, aposentadoria por tempo de contribuição, tem o Dr. Fábio Cópia, tá bom? Que é da família Fala Cópia, que está apoiando o programa. Então, para mais informações, o telefone 11 98263 9543, tá bom? E você estará bem assessorado com o Dr. Fábio, que faz parte da família do podcast Fala Cópia. Se você quiser apoiar o podcast também, tiver alguma dúvida, se você quer fazer um podcast à sua empresa, quer lançar um produto, quer chegar mais perto do teu ouvinte, quer chegar mais perto do teu público, do consumidor, aquela pessoa que vai precisar conhecer o seu produto, então você pode contratar o Gustavo, tá bom? Tem também o Sabino que vai começar na área do podcast, daqui a pouco eu anuncio ele. Então você pode contratar através do telefone 11 99140 7851. E seguir as minhas redes sociais, se você tem alguma dúvida em relação ao podcast, quiser falar sobre algum tema, né, quiser ser entrevistado aqui, fique à vontade. Pode me chamar lá no YouTube, Instagram, TikTok, é só colocar lá, ó, Fala Cópia. Muito bem, começando hoje nosso quinto episódio, esse quinto episódio mais que especial. Primeiro eu vou falar do meu amigo, sonoplasta, já foi coordenador de rádio também, locutor, jornalista. Eu vou falar do meu convidado mais que especial que vai participar comigo hoje da entrevista, com nossos amigos Clemente e Maurinho. Quero dar aqui um alô para o nosso amigo, fica à vontade, César Sabino. Cópia, simplesmente é um prazer estar aqui com você. E ao lado dessas duas feras, rapaz, porque quando se trata de música sertaneja, dá até assim uma certa emoção, porque nós sabemos da importância da música sertaneja para o nosso país, para a cultura do nosso país. E agradecer muito a você pelo convite, agradecer à Prefeitura de São Paulo também e a todos aqui desse espaço na Vergueiro, onde nós temos a oportunidade de falar com todos que estão em casa, aí através das redes sociais, desse podcast Fala Cópia, que é tão maravilhoso e tão importante para a comunicação dentro do nosso país, é claro, rompendo fronteiras também, Cópia. Muito obrigado, viu? Fica à vontade. Quando Muito quiser obrigado. perguntar para os nossos amigos aqui, eles já são de casa. Começando com ele, nosso amigo Maurinho Andreatta. Tudo bem, Maurinho? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Gustavo, por mais um trabalho, né? A gente ficou muito feliz com o primeiro trabalho que foi feito. Lá tivemos uma boa recepção, né? Com certeza. E lá no jornal, a gente ficou muito feliz. E queira ou não queira, como a própria música sertaneja vive um momento difícil de manter o raizão, como o Clemente e Maurinho procura manter, o trabalho que você faz é muito importante, com certeza, não para Clemente e Maurinho, mas para a rádio no meio sertanejo. Com certeza é um trabalho muito bem feito e a gente fica muito feliz pelo convite e vamos fazer o que é de melhor da gente aqui. Tá? Nosso amigo também de programa, da rádio, Clementão. Clemente, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Gustavo. Você sabe que... Acho que o Maurinho já usou todas as palavras que eu ia falar, né? Mas é sempre Hoje o homem está prazer. falando, hein? Hoje ele está falando. Né? No Jornal Diário do Grande ABC, ele falou também um pouquinho, mas hoje ele está falando mais, ele vai falar mais. Mas depois das palavras do Sabino, eu me fiquei mais à vontade para estar aqui, tá bom? Muito obrigado pelo convite, tá bom? São quantos anos de música, Clemente e Maurinho? Bom, nós estamos aí na própria Rádio ABC, né? O nosso programa está há 53 anos, né? Sem interrupção. É bom que diga isso. E como fundador dele foi 18 anos. Depois, com o falecimento dele, o restante é com a gente, né? Então, somando tudo, são 53 anos.
Clemente Maurinho tá aí, se conhece aí por perto, ou se já não faz há 40 anos. São cantores, compositores. Uma curiosidade, começa na igreja. Vamos no coral da igreja, aí ele lá com o violão, a gente não ia de viola, ele com o violão, eu com o meu violão. Obviamente, lá na segunda, terceira missa já vem a perguntinha: você canta alguma música sertaneja? Aquele tempo já falava Tonico Tinoco, não sei o quê, né? 40 e tantos anos aí. Eu canto essa. Então aí começou uma musiquinha, duas musiquinhas. Aí o rádio caiu do céu, como o Clemente costuma dizer. O rádio caiu do céu, alguém que tinha um programa de rádio amigo da gente, eu nunca tinha nem posto o pé numa rádio. Nunca pensei nisso, né? E ele chamou: dá para vocês cantar no meu programa? Logo no comecinho levou nós para Tupi. Saímos da Rádio ABC, fomos para Tupi. Falei: não acredito. Eu nunca imaginei na vida fazer algo de rádio. E foi o primeiro passo, nunca mais parou, né? E todos esses tempos aí, como o Clemente disse, quando não vai um, vai o outro, mas é ao vivo mesmo. Você pode procurar essa história aí no Brasil, que não tem isso, é ao vivo mesmo todos esses anos. Essa dupla? Só paramos por causa da pandemia, né? Que esse Olha dia só. a rádio fechou. E teve até a música da pandemia, daqui a pouco a gente fala. Tem a música feita. E só Palavras de Amor? Quem foi o responsável? Palavra de Amor aí é o seu Clementino Gonzaga, que é o próprio Clemente. Bom, Ele que vai dizer. Essa Palavra de Amor é uma música, ela não tem muito comentário, não, né? Ela foi escrita da seguinte forma. Eu estava meio acabrunhado em casa. Isso é bom, acabrunhado. Acabrunhado é palavra de caipira, tá bom? Então eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou escrever uma música, né? Eu vou ver se eu faço uma música. E sentei lá no meu canto lá e comecei a rabiscar. E no fim deu umas rasteladas para ajeitar ela, Rastelada né? Acabou saindo isso aqui, Só Palavras de Amor. 2016. Em 2016 aconteceu isso aí. Olha só. Sabina, alguma pergunta? Com relação a esses dois aí, a gente sabe que dispensa comentários, né? Principalmente porque a gente sabe da trajetória dessa dupla sertaneja, né? A gente que há alguns anos nós estamos trabalhando com a música sertaneja, sempre levantando cópia, Clemente, Maurinho, você que está em casa aí, levantando a bandeira da música sertaneja. E quando se trata do Clemente Maurinho, a gente sabe que não é apenas o conhecimento sertanejo, mas também o conhecimento dentro, né, ali, daquele espaço cercado de outros cantores também, que são muitos, né? A gente, se a gente for começar a falar aqui das subidas deles nos palcos pelo Brasil, com quem eles cantaram, nossa, a gente vai ficar aqui, esse tempo todo não vai dar para poder concluir. Bem, mas ao Clemente e ao Maurinho, a pergunta que eu faço: qual foi, assim, a importância e também, né, a surpresa de repente, começar a apresentar esse programa que vocês apresentam, simplesmente no lugar do Iô Teófilo? Bom, esse programa, Sabino, foi quando o Maurinho já comentou lá, né? A gente caiu no rádio de paraquedas, né? Porque na minha cabeça nunca passou em ser um radialista. Nunca me passou pela minha cabeça. Cantar, sim, cantar é como todo mundo, desde criança, né? E de repente a gente se conheceu, eu e o Maurinho se conhecemos, formamos a dupla e recebemos um convite para ir cantar na ABC. Dali fomos para Tupi de São Paulo e estamos na ABC até hoje através desse convite. Entendeu? Essa dupla é só amor, né? Exatamente. Então vamos ouvir? Vamos ouvir, depois a gente fala mais. Só Palavras de Amor Só com Palavras de Clemente Amor. Maurinho. Palavra de amor. Então vamos lá. Hoje parei um pouco pra descansar numa rede no quintal, adormeci e sonhei com alguém que há anos conheci lá pras bandas onde eu vivi, no meu querido
Nesse meu sonho renasceu um sentimento que sofri por muito tempo desse amor sem compaixão. O seu semblante está sempre em minha frente, com este amor ardente que me açoita o coração. Horas e horas eu fiquei ali deitado, ela sempre ao meu lado, só palavras de amor. Muitas lembranças foram ali recordadas da nossa vida passada e a saudade que restou. Em cada rosa da roseira um beija-flor nos saudavam com amor nosso romance ali vivido, deixando um homem feliz por algum momento, dando alívio ao sofrimento desse amor muito sofrido. Esse encontro durou uma eternidade, falando só de saudade desse amor que renasceu. Muitas palavras do fundo do coração, ditas com muita emoção por tudo que se passou. Mas o destino para mim foi traiçoeiro. De repente um desespero me abateu, então chorei. Algo estranho por ali aconteceu. No portão alguém bateu. Foi aí que acordei. Beleza, só palavra de amor com Clemente Maurinho, que no podcast Fala Cópia. Que bacana, né? Bonito, né, Sabino? Rapaz, assim, a emoção é muito grande. Eu quase que não me contenho aqui, porque as lágrimas, elas vieram aos olhos. Porque simplesmente a coisa mais linda do mundo. E a música sertaneja, ela conta tanto a verdade, por mais que às vezes falam assim, mas o que está cantando é algo que foi inventado pela mente do compositor ou algo fictício. Mas você pode ter certeza, como diz o Valdecir Mattioli, nosso grande amigo, né, que é comunicador sertanejo, ele fala que determinadas coisas aconteceu em algum lugar nesse mundo. Então pode ter certeza que aquilo que está se cantando deve ter acontecido em algum lugar. E essa música, ó, simplesmente linda, me emocionou, gente. Parabéns para vocês e que Deus abençoe muito por levantar a bandeira da nossa música sertaneja. Verdadeira música sertaneja. Essa daí. Verdadeira. E hoje o programa de vocês estão com mais de 50 anos no rádio, né? 53 anos. Hoje o rádio se modificou muito, através de plataformas digitais, podcasts como este, mas as pessoas não deixaram de ouvir música, não. Tem uma pesquisa feita pela Inside Brasil, que faz essa pesquisa para verificar o quanto a pessoa está escutando rádio, escutando outras plataformas. E hoje, 9 em cada 10 pessoas escutam algum som, sendo na internet, podcast, rádio, né? No carro. E olha só que bacana, 80% das pessoas que estão na região metropolitana, que são as mais populosas do Brasil, 80% das pessoas escutam especificamente o rádio. Então o rádio nunca vai deixar de existir, porque as pessoas estão migrando para a internet, para podcast. Até eu escutei na minha multimídia no carro,
podcast através do som, porque quando você começa a andar, aí a imagem, por causa de segurança, ela para e você só fica ouvindo o som. Então, hoje em dia, o rádio nunca vai morrer. Então, esse programa aí tem vida longa. E vão passar dos 100 anos fazendo rádio, né? Que bom Com ver isso, hein? certeza. Muito Na bom. realidade, O que vocês acham dessa situação Não, do rádio na realidade, em questão do mundo de hoje? o Porque que- vocês mudaram a música, porque antigamente a música era sertaneja, da roça, falava muito de fazenda, falava muito do sertanejo, e vocês até mudaram uma música, daqui a pouco a gente vai falar sobre Anjos de Branco, né, que tem a ver com isso. Mas sobre o rádio, as mudanças, o que vocês acham? O rádio dia de hoje, o que vai ser amanhã? Na minha parte, você conhece bem que eu costumo ficar batendo um papinho com você depois que termina o programa. Né? O Clemente vai, eu fico lá batendo um papinho, exatamente por isso. Porque ultimamente, eu tenho conversado com o Clemente, e aqui é um momento muito importante para se falar isso, porque aqui a gente vai falar só a verdade da cabeça de cada um, porque é exatamente o que o sertanejo gosta de fazer. Ultimamente, eu acho assim, eu botei na minha cabeça que o rádio já era. Por quê? O Clemente sempre foi que puxou o programa. Por quê? A minha maneira de falar com o público é um pouco diferente do Clemente, porque o Clemente é mais radialista, ele é mais curto e grosso. É ou não é? Eu não, eu fico, então, mas aquele dia, sabe, naquele show, eu fico puxando assunto, por que ficou doente, por que morreu o primeiro marido, sabe? Eu gosto de conversar com o ouvinte. Então, eu ficava só aqui. Eu estava comentando com o Sabino lá fora. Eu ficava só aqui. Muito obrigado, tá? Boa noite, Brasil. E o Clemente falando das músicas, e eu ficava no telefone. Como esse público sumiu, então agora vamos dizer, você está mais nas lives. Então esse público do ouvido sumiu, a gente tem, eu comento muito com você e com o Clemente também, a gente tem plena certeza que o rádio ao vivo praticamente já era. Principalmente a gente do nosso estilão aí. Só que teve dia que eu comentei com você simplesmente puxou no computador lá, ou no seu celular, me mostrou. Quanto que já teve só hoje, em meia hora. Sabe? Então, isso eu discuto com o Clemente. Por quê? Eu sempre fui aqui. Tá, muito obrigado, hein? Rádio ABC, boa noite, não sei o quê. Era eu. Então eu comecei a ver o rádio nesse lado. Então, isso que a gente está fazendo aqui é tão importante, porque aí vai para o mundo. Sabe? Mas o que acontece com as novas tecnologias igual a internet, aí teve a IA, inteligência artificial. E a inteligência, ela vai verificar o que você gosta, se eu gosto de música sertaneja, aí vai lá passar um comercial, tem um podcast e tal, tem um programa de rádio tal. Então ela vai entender o que você gosta, a inteligência vai induzir a pessoa vai ser uma ajuda, né? Então a inteligência já está vendo isso. E a internet, as pessoas escutam pela internet. E o que eu fiz com vocês, o que eu fiz no programa especial do sertanejo que teve lá, Saudade da Minha Terra, que teve um programa lá não me lembro da idade, são 30 anos de programa. Eu filmei e coloquei no status da rádio. Por quê? Porque o ouvinte, ele está lá, às vezes está ouvindo pelo telefone, né? Ouvindo na internet, ouvindo no rádio do carro, ou de repente está no radinho mesmo, tradicional. E ele às vezes vê aqui uma notícia nova aqui na rádio, aí ele clica no WhatsApp da rádio, aí fica com um verdinho em volta, ele clica no WhatsApp da rádio, aí aparece ao vivo. Começou agora o programa Boa Noite Brasil, tal, com as músicas tal. Então ele fica curioso e a gente consegue ter a percepção de quantas pessoas estão interessadas ao vivo, estão verificando. Então só ali tiveram mais de 100 pessoas que verificaram o programa de vocês, mais as pessoas que estão escutando o tradicional que estão com o celular. Né? Só naquele momento do celular. Entendi. Foi no outro domingo passado, nós fizemos um programa ao vivo lá, né? Sim. Então eu fiz a minha live lá, você sabe que eu faço, né? Eu fiz a minha live, eu saí do programa, cheguei em casa, nós estava perto de 200 participantes. Em meia hora. Tá vendo? Mais os do rádio do carro, que eu escuto no rádio, na rádio estendida do carro, a FM, que o som é melhor, né? Então eu escuto a rádio ABC 81.9 no FM estendido, 1570M, e quando eu tô fora do carro, eu pego o celular, coloco o aplicativo, né? No Apple Play Store, baixo, dá para verificar também. Ou www.radioabc.com.br. Então, nós comentamos sobre isso. No dia que você comentou, eu falei, né?
Acontece que o Maurinho ficou naquela de o rádio aqui. Alô, o meu ouvinte era aqui, entendeu? Eu sei que tem ouvinte, eu sei que tem um outro caminho, inclusive a mídia, né? Eu sei que tem. E, inclusive eu vejo, o nego posta para mim, chegou um tempo que eu nem sabia que estava todo o nosso CD no YouTube. Então você liga Clemente Maurinho, procura no YouTube Clemente Maurinho, tá todo o nosso CD lá, foi o Danilo que acho que colocou, né? O Danilo Darós, que é a voz da abertura do programa. Se você me permite, Maurinho, Clemente, Gustavo, e você que está aí em casa, a gente sabe a importância da tecnologia, o avanço principalmente da internet, né? Mas aquele romantismo do rádio, né? Que a gente sabe que isso aí emocionava bastante a gente. Estou falando para você de um passado bem distante mesmo. É comigo. Né? Eu estou falando aí da época de Tião Carreiro e Pardinho, Lourenço Lorival, né? Zé Carreiro e Carreirinho, e depois veio a dupla Carreiro e Carreirinho. Né? Cacique Pajé também, que, pelo amor de Deus, eu comentei com eles lá fora, que também são outra dupla que canta os dois tocando viola também. Exatamente, e é engraçado porque isso não é para toda dupla não, hein? E eu te falo desde Raul Torres e Florencio. Pois é, Cornélio Pires na época de Jorginho do Sertão. Jorginho do Sertão. Né? Primeira música gravada. Primeira música gravada, sim. E a gente vê vocês aí com essas duas violas, né? E os últimos que eu tinha visto Muito gostoso, né? cantar e tocar com viola, inclusive eu tive com eles, foi o Cacique Pajé. Cacique Pajé até hoje, né? Tanto a primeira versão quanto A segunda. a segunda versão. Né? E esse romantismo do rádio, né, Cópia, muito obrigado, né? Para vocês, acabaram ou continua esse romantismo? Principalmente no nosso âmbito, que é o âmbito de levantar essa bandeira da música sertaneja, da música raiz. Sabe, Sabino, a música sertaneja raiz, ela de uma forma ou de outra, ela teve uma mudança, né? E eu considero uma mudança boa. Porque antigamente, você veja bem, se falava muito em tragédia, tinha muitas essas coisas no meio, né? Isso hoje não funciona. Mesmo que você queira fazer, não vai funcionar, entendeu? Mas hoje, a música sertaneja, nós temos, eu vou citar o nome, por exemplo, uma Mala Amarela, como ela é escrita, uma Gustavo Mala Augusto Amarela. e Gabriel. Isso. Um Saco de Ouro, como canta Mococa e Paraíso. Quer dizer, aquela do Ademar Braga, que o caboclo, o cara sonhou lá, da jardineira na estrada, eu esqueci o nome. Sonho de Caboclo. Sonho de Caboclo. Quer dizer, são músicas muito bem escritas. Isso não morreu e nem vai morrer. As músicas desse tipo. Tem que mudar o jeito de escrever. Tião do Carro parece que tem participação nessa música. Aquela música, acho que é do Ademar Braga. Ademar Braga e Tião do Carro. Se não me falha, é Tião do Carro. Não tenho certeza. Sim. E isso aí é uma coisa assim, simplesmente maravilhosa, né? Mas antigamente nós tinha, por exemplo, um Raul Torres que escreveu uma coxa de retalho. Sim. Né? Sucesso nas vozes cascatinhanas. De um pingo d'água. Sim, nossa, entendeu? Meu Deus do céu. Isso aí com autoria de João Pacífico e Raul Torres. João Pacífico. Entendeu? Quando falava você falando das tragédias da música, esse dia eu estava dando risada, lembrando que nas músicas do Tonico Tinoco, ô Gustavo, sempre alguém tinha que morrer. Não é? Sim. sempre acontecia isso. Aí você fala do Otávio Augusto Gabriel, Mala Amarela, né? E teve, né, uma mudança. Lá atrás, por exemplo, viola e violão. Aqui nós temos duas violas. Aí chega Léo Canhoto e o Robertinho, coloca guitarra, coloca bateria, coloca teclado. Como que vocês vivenciaram essa mudança lá com o Léo Canhoto e o Robertinho lá atrás? Olha, foi uma vertente essa daí. Eu vou te falar uma coisa, houve um choque. Foi um choque? Foi um choque, né? Porque nessa época, eu me lembro muito bem, na minha cidade lá no interior, se cantaram na missa uma música exatamente dessa época aí que você está citando. Do Léo Canhoto. Do Léo Canhoto e Robertinho. Foi um desastre na cidade. Foi mesmo? Rapaz! Mas hoje se faz isso. Hoje tá
Então, naquela época, se achava que estavam ultrapassando os limites da igreja, onde se viu colocar uma música daquela, né? E com Léo Canhoto, que era do Léo Canhoto, né? Isso. Então, quer dizer, houve um revoluço lá, entendeu? Sobre isso aí, entendeu? E na música sertaneja também, aqui entre nós, participantes, também teve uma revolução onde se viu colocar essa instrumentação na música sertaneja. Foi interessante, Gustavo, isso daí. Mas é uma coisa que deu certo. Foi muito interessante, mas acabou dando certo. Aí depois de um certo tempo, passa-se os anos, vem os maravilhosos João Bosco e Vinícius com essa vertente aí do sertanejo universitário. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é que dentro do rádio e mesmo até na internet, com o nosso amigo Gustavo aqui, que tem um conhecimento muito grande na área de comunicação, e eu lhe parabenizo por isso, né? A gente vê, por exemplo, que a nossa música sertaneja, a nossa música raiz, ela continua ainda sendo divulgada e tocando no rádio e na internet. Isso que eu acho a coisa mais linda, rapaz. E uma coisa super interessante, né? Que você sabe que a mulherada tá dominando a viola, né? Vamos falar agora da evolução da música. Começou no interior do Brasil, origem caipira. Origem caipira. Sim. E vocês se transformaram com o tempo também, através das canções. Sim. Foram se atualizando. Depois veio o sertanejo universitário, ano 2000. Isso. E aí depois veio o feminejo, que vocês falaram das mulheres cantando, né? Isso. Que nome. Aí teve uma palavra... Teve uma música, Anjos de Branco, que tem tudo a ver a partir do ano de 2019, né? Conta um pouquinho de Anjos de Branco. Aí é o seguinte, antes de falar de Anjos de Branco, eu sou obrigado a rever algo que o Sabino falou. Por exemplo, a letra da música, a mudança das letras de música. Por exemplo, eu tenho um livro com 80 e poucas músicas. Eu tenho pouquíssima música bem raizão. Por quê? Porque eu acho que os dois igual fica muito... Eu acho que não bate legal. Então o Clemente vai a fundo a gente canta hoje em dia as casas... Vocês precisam ajudar a gente nisso aí, que as casas de show fechou tudo. Mas, por exemplo, o Clemente canta uma música de boiada. Eu faço questão do mesmo show, quando ele fala que vai cantar a música de boiada dele, eu faço questão de cantar a minha. Por quê? Quando ele acaba de cantar, fala, gente, se vocês verem o boi do Clemente... Tem um rio atrás lindo, com a paisagem, o boi naquele capim orvalhado lá, o arco-íris atrás, né, com o sol nascendo e tal. O meu boi eu matei para tirar o chifre para fazer um berrante. Fala, a minha letra de música fala. Eu tirei o couro dele para fazer um laço, coisa que ninguém matou de bobeira o boi. Tem laço, existe o laço no sertanejo. No fim, eu tirei a carne do boi para fazer o bife. Então, resumindo, eu acabei com o boi numa coisa real, que a turma acaba normalmente, que é a vida do ser humano, do boi, tá? Tirar o chifre, tirar o couro, tirar a carne. Então, por quê? Para essa música constatar com a do Clemente. Eu falo logo em seguida para mostrar que existe uma maneira de falar do boi tão linda, mas o boi morre também, o boi também tem sua passagem e tal. Então fiz. Do outro lado, para mim não compridar muito nisso, o porquê da música. Se você pegar as duas músicas que a gente vai cantar hoje minha, exatamente o contrário, vai contra o que vocês falaram aqui. Sertanejo tem que falar bonito, lá da terra. Eu mexi com duas coisas graves aqui, porque veio no meu coração na hora. Você sabe disso, comento muito com você. Que é a Anjo de Branco e a música da guerra. Eu estava vivendo aquilo, eu chorava com aquilo, de ver a gente se matando, falava que a guerra é religiosa, ainda falava isso lá de Israel, não sei o quê. Então me veio, se você vê a letra, nós vamos cantar as duas hoje, se você vê a letra, completamente o contrário do que o sertanejo pensa, falar da terrona. Eu falei do meu coração aqui na música Anjo de Branco, porque me veio na hora aquilo. Estava vivendo, era os primeiros dias da pandemia, já estava vivendo, gente morrendo para tudo quanto é canto. E a gente vai falar qualquer coisa. A tua inspiração, então, vem do coração, vem do... As duas do que você está vendo, das notícias, de tudo. As duas. Eu achava que eu tinha que escrever algo. E esse algo, então, se você for ver o raizão, como nós comentamos até agora, praticamente as três não, mas as duas músicas minhas que está aqui é completamente o contrário, porque eu falei de um sentimento.
Então o cara que teve um sentimento, que sofreu, perdeu gente na pandemia, ou perdeu gente na guerra, vai achar que a letra do Maurinho falou daquilo. Então... Sim, hoje a música, né, Clemente, traz uma felicidade, traz uma inspiração. Sim, com certeza. Pessoas que querem se matar, pessoas que estão passando por uma fase difícil, às vezes escuta uma música e a música desperta o melhor sentimento da pessoa, né? Com certeza. Como é o teu processo de inspiração, Clemente? O do Maurinho a gente já soube que é do cotidiano, ele verifica o cotidiano, sente no coração e faz. E você? Como vem aquela pulguinha, eu preciso fazer uma música? Ih, rapaz, agora você me pegou mesmo, né? Você vê algo na rua, assim, ou uma viagem, ou vem algo na mente, vem... Não, eu tenho momentos. Ou à noite, qual o momento mais que você tem inspiração, assim? Eu, para mim, escrever uma música, eu levo mais de mês com aquilo na cabeça. Quando eu sentar para começar a escrever, tem uma coisa muito curiosa nesse meio, que sai o que eu não penso, que não sai o que eu pensei. Com certeza. É diferente, entendeu? Mas sei que eu fico martelando aquele assunto, então quando eu sento para escrever, eu escrevo outra coisa. Até para rimar tem que mudar É alguma coisa. engraçado, né? Eu acho estranho essa maneira de eu pensar, entendeu? Como essa primeira mesmo que nós pensamos, eu não tinha nada disso na cabeça. Eu tinha outras coisas. Sentei isso aí, isso. A única música que me saiu saiu de repente, foi uma próxima aqui, que se der tempo a gente vai cantar, que se chama Vida Mais Bela. Essa eu escrevi do jeito que eu escrevi, ela está até hoje, não mudei um A. Que maravilha. Que saiu do seu próprio corpo inteiro naquela hora. Foi, porque você sabe que eu passei um momento bastante difícil, né? Todos vocês sabem, né? Para quem não sabe, o meu problema foi Guillain-Barré. Guillain-Barré, ela vem após a dengue, não é para todo mundo, né? Para algumas pessoas. Para quem não sabe o que é Guillain-Barré, Guillain-Barré mata. Então precisa tomar muito cuidado, entendeu? E eu renasci de novo, como muitos de vocês sabem, entendeu? Então essa música saiu disso. Eu ouvindo no celular um toque de harpa, cara, Já despertou a emoção, já juntou é com o problema engraçado que em você cima teve. daquele toque de harpa eu fui escrevendo, entendeu? Então saiu isso aqui. Então vamos ouvir essa música agora e depois a gente vem com Anjos de Branco, já que a gente contou a história. Depois você conta Anjos de Branco, então. Então vamos. Então, essa Mauro. música é linda. Essa música me conquistou. Porque eu sei que viu? tem doutor no meio, tem, Essa música me conquistou, rapaz. tem doutor que ainda arruma a coluna do Maurinho, que ajuda aí no Anjos de Branco. Quando eu toquei no rádio essa música a primeira vez, eu me emocionei do outro lado e a lágrima veio nos olhos, porque essa música é muito linda, essa aí que você falou. Muito bonita, né? Linda demais. Então, Vida Mais Bela, entendeu? Essa música, ela não tem retoque de nada, não tirei um A do jeito que eu escrevi, praticamente em cima daquele toque de harpa, e eu fui escrevendo E onde você escutou o toque de harpa? no celular. No celular? celular. Aí juntou com a emoção, que você estava É, bem. Foi Eu estava naquela muito hora, grato à vida, tudo que naquela hora ocorreu. eu estava no jeito de escrever e acabei escrevendo, em cima daquele toque de harpa. Então, já que a gente já falou, contou da música, vamos ouvir. Vamos, O nome vamos. da música é Vida Mais Bela. Vida Mais Bela, Clemente Maurinho, ao ela vivo. chega, a letra dela chega até a levar um pouco pro lado gospel. Que É gospel, bacana. é uma música gospel. Ela é gospel. Opa, maravilha, vamos É, lá. Vamos lá.
Hoje acordei e escrevi algo importante pra cantar e louvar a história desse ser que vive em nós, dando-nos forças nos momentos que precisar. Fala, Senhor, estou te ouvindo agora. Meus ouvidos estão abertos para te escutar. Suas palavras que são as mais importantes em nossos corações tem que ficar. Minha vida hoje é só alegria, desde o dia em que eu te conheci. Tudo mudou, novo ar estou respirando, estou cantando para seus filhos e para ti. Peço, Senhor, que envie paz ao mundo, faça que os homens se entendam aqui na terra. Somente paz com alegria que a humanidade será feliz, deixando a vida mais bela. Hoje acordei e escrevi. Que beleza! Vida Mais Bela com Clemente Maurinho aqui no podcast Fala Cópia. Muito bonito, é hein? interessante que no início, quando eu digo hoje acordei e escrevi, esse acordei, eu acordei pela vida. Não foi do sono, não. Não foi dormindo, saindo da cama, não. Então é bom que as pessoas entendam isso, né? Não é acordei e sair da cama, não. Acordei pela vida. Que bonito, hein? Parabéns. Obrigado. Como se fosse um acordar espiritualmente, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Tá personalizado, tá bonito aqui. Quem é o responsável de deixar as violas fazer uma reforma, tudo? Tem alguém que tem uma luthieria, né? Esse cara aí tá na minha frente aqui, Não é né? verdade? Fala um pouquinho da luthieria Maurinho. Mas- Além de cantor, compositor, tem a luthieria Maurinho. Quando você falou de por que duas violas, eu ia falar. Como a voz estava lá, eu não falei. Então, é o seguinte, não propaganda da minha luthieria. Essa viola foi eu que fabriquei, a fabricação inteira minha, e aquela era um violão. Um violão. Isso aí deve ser o 8º ou 10º violão que eu transformei em viola. Viola, exatamente. Eu fiz um violão. Isso aqui era violão. Que coisa. Eu fiz um violão, uma viola, até vinha com ela. Como ela tem uma propaganda aqui, eu já acertei, posso falar sem problema, porque já... Pode, passa o teu Instagram, passa o teu telefone da luthieria Maurinho. Já conversei com a fábrica, que é a de Jorge, né? E eu fiz a viola, só que naquele momento de eu criar as coisas, me veio na cabeça o nome da viola, de Jorgiola. A viola que veio da de Jorge. Aí eu falei, caramba, a de Jorge vai pensar que eu vou pegar 1000 violão deles e vender viola por 3 vezes mais cara do que o violão? Vão pensar que eu estou fazendo propaganda com a marca de Jorge. Filmei aquilo, eu não trouxe, fiz a letra da música,
a letra da música, do porquê daquela viola, o violão transformar em viola, e passei para de Jorge, mas recebi uma que eu não esperava. Eu pensei que ele falou, tá usando meu violão, a qualidade do meu violão para fazer uma boa viola. Ao contrário, bicho, mas eles me puseram lá no céu, fiquei até chateado com aquilo, porque eu mandei a letra, mandei tudo. Bom, para não ficar muito comprido. Que bacana. Então, até um objeto que é muito importante na vida da gente, às vezes tem estimação, você faz música através até de um objeto. O porquê duas violas? Porque, na realidade, eu reformo em geral. Eu fabrico viola de cabaça, de coité, umas novidades que tem por aí, eu fabrico. Só que o que eu mais faço é viola. E o cara não compra uma viola e ir lá buscar e ficar 5 minutos. Ele fica 2, 3 horas cantando. Leva o parceiro da dupla, fica lá. Por isso que eu já fiz 89 e vou passar dos 100. Pode tocar na sua viola? Pode tocar não? Pode. Rapaz, não é pra isso aqui. Maurinho, faz tua propaganda. Quem tem hoje uma viola, violão, qual mais instrumento musical você faz? A reforma? Na realidade, eu estou fazendo reformando até uma harpa. Então, tudo. Violino, tudo. E em qualquer estado que tiver? Qualquer estado que tiver. Foi um violino lá que o cara levou num saquinho plástico assim. Era do meu bisavô e eu peguei do lixo. Eu tava no lixo porque eu falei, o bisavô morreu já faz 20 anos, fica guardando essa pedaceira de E pau. como a gente consegue encontrar o Maurinho? O cara Telefone? O cara tocou no Teatro Municipal com aquele violino depois de reformado, meu amigo Ruslan famoso, que faleceu já. Então, eu estou na rua Muritiba, na Scarpelli, era uma travessa do caminho do Pilar ali. Santo André? Bem conhecida, Santo André. O meu telefone de contato é 995976190 e reforma em geral. Tudo que você precisar pode estar, uma montoeira de pedaço, leva lá. Sanfona? Sanfona eu faço quando eu trabalho de acabamento, de embelezamento. A parte técnica não. Viola eu faço a parte técnica, eu falo o porquê de cada corda, o porquê de cada tipo de tarraxa, a altura de cavalete, tudo. Sabe que eu perguntei de sanfona? Porque eu tenho uma sanfona que é herança do meu sogro, o seu Pedro. Inclusive minha esposa está ali, a Léo Regina. Né? E a sanfona está lá em casa, rapaz, ela está com o fole furado. E uma tecla quebrada, e aí? Então, aí teria que levar para mim ver que esse tipo de coisa eu faço. Agora, a parte técnica, o porquê do som, o porquê do som, não, porque sim, a sanfona não existe uma afinação lá comigo, que eu conheça. E aqui sim, aqui você tem uma viola, não vou falar valores, mas a minha viola mais barata seria essa daqui, porque é a madeira que eu compro por aqui. Agora, se eu fizer uma viola, aí eu falo meio por cima, uma viola acima de R$5.000, aí eu vou ter essa madeira lá em Americana, não tem nem em São Paulo mais. E tem diferença de coité? Tem. A cabaça, você vê fazendo na televisão alguma coisa, que ela dá lá que nem a abóbora lá no chão. O coité dá em árvore. Só que o coité, a casca dele é 2 milímetros e perfeito dentro, limpinho, então dá uma ressonância fora de série. Deus é maravilhoso, hein? A cabaça ela fica muito aguda. A coité fica grave, ela tem, se bem que toda a qualidade de qualquer instrumento é a frente, não é nem tudo o todo dele, é a frente. Tipo de madeira da frente que é o top de um instrumento de qualidade. Então o coité, ela dá essa ressonância porque é a circulação do som por dentro. O coité é lisinho por dentro, ele é coisa... Só que o coité é difícil de encontrar do tamanho que precisa para viola. Eu faço cavaquinho, eu faço ukulele, porque coité é do tamanho pequeno eu tenho, eu vou lá para o interior eu trago, tal. Já grande para fazer viola é difícil. Tá, e se precisar de reforma, se precisar, né, restaurar aí, deixar ela mais bonitona... O Anjo de Branco. Nosso amigo Maurinho. Anjos de Branco, a pandemia foi o momento mais difícil que a gente passou. E foi por causa da pandemia que você fez Anjos de Branco. Conta um pouquinho pra gente. O Anjo de Branco foi o seguinte. Depois vai falar qualquer coisa do Anjo de Branco, mas então eu vou falar meio por cima. Eu estava lá em Nova Odessa, na casa da minha filha, e aí eu comecei a ver, não vou falar tudo não, tá? Aquela briga dos políticos. Deu máscara, não deu máscara, quem deu dinheiro, quem não deu dinheiro. E falava desse tamanhozinho, na própria televisão, desse tamanhozinho. Morreu o doutor, não sei o que, de Covid. Aí vai, deu dinheiro, não deu dinheiro, uso máscara. Morreu o doutor, não sei o que. Aí me inspirou a fazer a letra da música. Você tem algo a falar dela ou não? Eu sei que é uma letra muito bonita, tá, que essa letra aí é uma homenagem que vocês fazem para os médicos, enfermeiros, as pessoas que se arriscaram pela gente, né? Num momento tão difícil que foi a pandemia. Então, vamos cantar, vamos ouvir aí Clemente e Maurinho, Anjos de Branco, nessa homenagem especial aqui no podcast Fala Cópia.
Vamos lá, Maurinho. Vamos lá. Puxa aí. Muito triste esse momento que o mundo está vivendo, e muitos nem percebem o que está acontecendo. Médicos, enfermeiros, gente convalescendo, não poupam a própria vida em prol do que estão fazendo. Vamos todos de joelho aplaudir em continência essa gente humanitária que não mede consequências, só para salvar o próximo usam sua experiência. Recompensa vem do céu, de Deus com sua presença. Para esses anjos de branco que dedicam noite e dia, arriscando a si próprio no calor ou noite fria, salvando vidas humanas, nos trazendo alegria, tornando-se os heróis nesta triste pandemia. Vacina, sabão e máscara se tornaram importantes, nos protegendo do vírus e o tal de variante. Manter a distância salva minha vida e dos seus. Não podemos esquecer da mão sagrada de Deus. Amém. Agora estou sendo franco. Oh, meu Deus, salve os anjos de branco. Que maravilha! Clemente Maurinho, aqui no podcast Fala Cópia, Anjos de Branco. Essa linda homenagem aos profissionais que ficaram na pandemia, deram a cara pela gente, ajudaram muitas pessoas, salvaram vidas, né? Muito obrigado. Uma pergunta curiosa, Clemente Maurinho, para os seus fãs, para os ouvintes da rádio, acho que não perguntaram para vocês ainda. Se vocês não fossem cantores, compositores, que profissão você gostaria de seguir, Maurinho? Bom, falando da minha parte, eu não sei se eu seria lá um escritor, né? Porque eu vim lá do interior com 15 anos de idade. Tem tudo a ver com música, né? Escrever música. Eu nasci em Monte Sião, em Minas Gerais, fui para Viradouros com 2 anos e vim para São Paulo com 15. Com 15 anos, meu objetivo era trazer a minha família. Eu fiquei, em menos de 2 anos, eu tinha uma casa já para trazer meus pais, com 15 anos de idade. Meu primeiro emprego foi ótimo, trabalhei na minha vida inteira até aposentar só em 3 firmas. Só em 3 firmas, sempre com um emprego bom. E então, só que na realidade eu sempre quis escrever. Como não, exatamente por causa da minha vida corrida aí de interior, eu não pude fazer uma faculdade. Só que eu dirigia, quando eu trabalhava na minha parte de arte, eu trabalhava na Metal Frio, fábrica de geladeira, onde 90% da geladeira da Metal Frio era Coca-Cola. Eu desenvolvi a marca Coca-Cola, eu que desenvolvi para a geladeira. A marca Coca-Cola eu desenvolvi, um cara vindo recente do interior. Eu que desenvolvi aquela marca e joguei para as telas de serigrafia para imprimir na geladeira. Então, o trabalho, a necessidade da família me deu nos primeiros, vamos dizer, 5, 6 anos, a necessidade de estar bem empregado. E eu sempre tive bem empregado. Na Metal Frio, eu tinha lá meu cursinho de interior lá, que nem fiz nenhuma faculdade, nenhuma escola de primeiro grau, uma escolinha lá do interior. Eu tinha gente no meu departamento, na Metal Frio, que era engenheiro. Só porque tinha que ter um químico no meu departamento, por causa das tintas e tal. Sim. Ele era meu subordinado, eu um engenheiro. Então, e eu vim lá do nada. Então, nunca me sobrou muito tempo para isso. Só que eu nunca deixei de ver a natureza e querer escrever alguma coisa, mas eu não tinha por que escrever aquilo. Então a profissão do Maurinho seria escritor hoje em dia. Quando surgiu o trabalho com o Clemente, me veio a necessidade, porque nós dirigimos muitos anos, né, Clemente, o coral da igreja. 35 anos só. Coral da igreja. E lá,
O padre chegava para mim, seja lá o padre que passou por lá, chegava para mim e falava assim, ó, faz uma música de Nossa Senhora, era Nossa Senhora do Paraíso a nossa igreja. Faz uma música da Nossa Senhora do Paraíso. Ia lá o Maurinho escrever, tem até no meu livro de música, tá? As músicas que eu fiz para a igreja. Faz uma música de Nossa Senhora, faz uma música. Aí já ensaiava o Clemente lá em casa, quando chegava lá, estavam os dois caipira lá puxando o coral da igreja, que era mais um... E você, Clemente? Que profissão você gostaria de seguir se não fosse cantor, a minha história Ou inicial quando você quase era pequeno, sonhava em qual profissão? Bom, eu na realidade, se eu tivesse no caso que o Jogador Maurinho, de futebol? não, né? Apesar de eu gostar muito que eu era goleiro. Eu era goleiro. Olha o tamanho da mão do homem. Eu era goleiro, né? Mas tirando essa parte fora aí, entendeu? E eu desde criança eu sempre tive a vocação para ser médico, entendeu? Para ser médico. E, inclusive, eu tenho uma história até muito importante. Foi que eu vim para São Paulo, eu tinha um amigo, eu conheci um rapaz, e ele era muito bom no lado espírita, né? Apesar de eu não frequentar, não acreditar muito, mas, enfim, eu não sou contra nada, entendeu? E então ele dizia para mim, Clemente, eu vejo em você, porque ele se diria vidente, né? Eu vejo em você tem um médico protetor americano e ele é negro. Seu guia protetor é um médico americano, negro. Entendeu? Então, eu não sei, ele me dizia isso, né? Então, na realidade, eu tenho isso na cabeça. Bom, afinal de contas, a minha vontade era ter sido realmente médico. Por isso que um médico te salvou. Que especialidade, não sei. Mas eu tenho aquele dom, que tudo que eu vejo sobre medicina, eu leio até o fim. Eu vou a fundo. E desde pequeno não tinha medo de sangue, nada. Não. Não tinha pavor. O nome é bonito, né? Doutor Clementino. Então, só para resumir, eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, né? Meu pai criou um monte de filhos, que nós somos em 3 irmãos. Entendeu? Você imagina, há anos atrás, que molecada que não era em casa, né? E meu pai era ele que sustentava. Meu pai lidava com gado, meu pai era retireiro. Né? Para quem não sabe o que é um retireiro é aquela pessoa que cuida do gado leiteiro. Bem entendido, do gado leiteiro, que tira o leite lá, né? Exatamente. Agora, quem cuida de boi, de coisas, esses aí é boiadeiro, né? Porque boiadeiro também é dono dos boi, né? Agora, aquele que toca o boi na estrada, aquele é tocador de boi. E nosso amigo César Sabino, gostaria de ser qual profissão, se não fosse locutor, coordenador de rádio, já foi, sonoplasta, os dedos mágicos que técnico o nosso do São amigo Paulo, por favor. Maurinho fala. Tá precisando, hein? Tá precisando. Pelo amor de Deus, São Paulo, Deus nos ajude. Salve o tricolor paulista. Né? Rapaz, uma profissão que eu cheguei a desenvolver durante um tempo, na estrada mesmo. Eu gosto bastante da estrada. É assim, são 2 paixões. O rádio, que é a minha paixão principal. Você sabe disso, esses 2 aqui que estamos aqui, então, nem se fala. Quando você é picado pelo bichinho do rádio, você não tem jeito. Contaminado, Entra não no tem sangue. jeito. Entra no sangue. O rádio é minha paixão, mas a minha outra paixão é a estrada. É estrada, uma coisa que eu fui durante o tempo, minha esposa sabe disso, estradeiro, né? E também trabalhar com caminhão, que eu trabalhei durante um tempo também. É muito gostoso, simplesmente demais. Aproveita e passa teu contato. Você trabalha com caminhão, faz carreto, faz transporte? Não. Hoje eu tenho um amigo que faz isso, né? Eu tenho um amigo que faz isso, inclusive um forte abraço para ele, que é o nosso grande amigo Leandro Lopes, ou Batatinha da Lopes Caçamba. Inclusive o pessoal pode encontrar lá, Lopes Caçamba, tá? Com o nosso grande amigo Batatinha, que tive o prazer de trabalhar com ele também no caminhão. E na estrada eu trabalhei puxando, né, desse Brasil afora, né, durante um bom tempo como estradeiro, conhecendo muitos lugares nesse país, que é muito grande, viu? O Gustavo, Clemente, Maurício, vocês sabem disso. Trabalhei durante um bom tempo, né, foi bom, mas a minha paixão é o rádio. E para quem quer aí caçamba, Lopes Caçamba, um abraço para o meu amigo Batatinha. Bacana. Então, com essas vibrações de paz, né? É. O que lembra vibrações de paz?
Estamos aí nos minutos finais, mas dá para cantar mais umas 2 músicas aí. Vamos Então- para Vibrações de Então, Paz. vibração Então de paz, o que acontece? Você sabe mais ou menos? Para variar, eu estava lá em Nova Odessa também, que a minha filha mora lá. Na pracinha, batendo um papo com um amigo. O nosso papo era que há muitos anos atrás teve uma guerra que chamaram de guerra religiosa, porque foi lá em Israel. Ele me perguntou, Maurinho, você é sim ou não a guerra? E esse sim ou não me inspirou. Né? Me inspirou a fazer a música que, como a gente já disse aqui no início, era bonito falar só de boi, só de boiada. Então, o que acontece? Todo o trabalho no meu livro, eu procuro ser o contrário do Clemente. Então, eu deixo aquela coisa lá da natureza para o Clemente fazer. Eu tenho música, eu saio para o sul, chego no norte. Sabe, minhas letras tudo atrapalhadinhas assim, né? Eu passei diferente também, para não ser os dois iguais, né? Então, a Vibração de Paz foi baseado nessa loucura que está até hoje aí, né? Então, sem querer criticar nenhum país e nem mais o ser humano por esse momento de fraqueza aí de estar dominando uma guerra aí, Então, vamos né? ouvir Então, Vibrações de Paz com Clemente Maurinho. Há momento em nossas vidas pra se tomar decisão, esquecemos a própria vontade, consultamos o coração. Difícil em vida real agirmos com a razão. Tomei uma certa atitude, meu sim transforma em não. Pra segurança do mundo, o meu sim é não à guerra. Pela ganância do homem, estão destruindo a terra. Mas temos fé e esperança em nosso Pai que é o maior, que os mandantes reunidos dará um futuro melhor. Grande certeza em mim, meu sim é não à violência, somente paz e amor nos dá boa convivência. Falta amor às pessoas, é uma fraqueza da mente que só pensa em destruir. Deus dali está ausente. Ó meu Deus, com seu poder, meu Deus, estamos na espera. Sua ajuda é o motivo do meu sincero não à guerra. Vibrações de Paz aqui no podcast Fala Cópia. Clemente Bonito, hein? Maurinho. Muito bonito. Bacana. Bonito. Lindo. Muito bem, estamos acabando. Vamos para as considerações finais. Nosso amigo César Sabino. Ficou bonito, hein? Ficou lindo, hein? Do lado de um bonitão. A esposa tá lá de olho. ó. Cópia, muito obrigado, cara. Você me deixou muito feliz. Essa experiência para mim foi assim muito importante. Minha esposa Léo Regina, muito obrigado por ter vindo comigo. Te Você faz agradeço. locução? Qual trabalho você faz além de sonoplastia? Passa o teu contato para quem quiser contratar o nosso amigo Sabino. 963438177. Não, tá errado? 96443 964438177, parte técnica, sonoplastia, locução, tá bom? Estamos aqui à sua disposição, tá bom?
E muito obrigado, é isso aí, pessoal. Do trecho, né? Puxando carga do trecho da cabine do Bruto para a cabine do rádio. Isso é que é gostoso. Cópia, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Esses dois dinossauros do rádio aqui da música sertaneja, é um prazer estar com esses caras. Deus abençoe e Deus abençoe você que está aí em casa. É nosso amigo Daniel nos trabalhos técnicos. Obrigado, viu, Daniel? Valeu, Daniel. Nosso amigo Maurinho. Beleza. A gente vai encerrar com uma que vocês vão escolher. Assim que eu finalizar, vocês já cantam, a gente já termina, tá? Então, vamos Sua ser consideração final, olha para aquela câmera ali. Então fala ser- pro teu fã ali, aquele fã que te escuta lá na rádio. Então vamos ser bastante sucinto. Sucinto não é coisa muito de caipira, não, mas vamos ser bem sucinto. E vocês aí que conhecem Clemente e Maurinho, o nosso trabalho, a gente vai passar esse trabalho para aquelas pessoas mais chegadas a gente e fazer como a gente gosta de fazer o rádio, com amor, né, no coração mesmo. E obrigado, Gustavo, mais uma vez. A gente não vai parar nisso, porque eu gosto muito do seu trabalho, a gente vai continuar fazendo esse tipo de trabalho. Obrigado aí da minha parte e conte sempre com a gente nesse tipo de trabalho, Gustavo. Muito obrigado, Maurinho. Clemente, considerações finais, olha para a câmera ali, ó. Tá O bem. ouvinte tá te olhando, tá te vendo, teu fã. Também eu fico muito feliz por esse momento, pelo convite feito por você, Gustavo, também, e a todos aqui da casa, nosso muito obrigado, entendeu? E esse é também um dos momentos mais importantes da minha vida sertaneja, com certeza, tá bom? E de amizade, tá bom? É isso, é muito então, bom. muito obrigado Tem pelo mais uma convite, música, Gustavo? tá bom? Muito obrigado, Clemente e Maurinho. Só falando aqui do nosso apoiador, Dr. Fábio. Então, se você tem alguma dúvida, direito de trabalho, civil, previdenciário, aposentadoria especial, PCD, é só falar com o Dr. Fábio, tá bom? Telefone 11 982639543. E o no Fala Cópia, esse 5º episódio está disponível, inclusive os cortes a gente vai colocar no decorrer ao mês, tá? Decorrer do mês. Fala Cópia Podcast está no TikTok, Instagram e também YouTube. Então, para a gente encerrar no último minuto, escolhe uma música aqui. Bom, E eu- já finalizando aqui, muito obrigado. E finalizando com Clemente Maurinho. Bom, nós vamos finalizar aqui com uma música, é uma composição minha. Essa música aqui é a minha vida resumida. Tá. Eita, Beleza? Chama-se Meditação. Então tem dólar no fim. Entendeu? É minha vida resumida, tudo que eu passei. Eu deixei desse tamanho. É o final e obrigado, Daniel, viu? Que está aqui nos trabalhos técnicos e a esposa do Sabino também. Fazendo making off. É lá. a senhora Léo Regina. Léo Regina. Obrigado, Léo. Vem de tão longe lá do interior, deixei o calor e a poeira do chão. Buscar progresso e uma nova vida, só encontrei feridas e decepção. Estou com saudade de ouvir um berrante num lugar distante, bem executado. Saudade do gado descendo a invernada pra matar a sede lá no banhado. Cada vez que lembro dessas coisas lindas, recordo ainda do meu velho pai, com seus companheiros na lida de gado. Tristeza deparo e choro demais. Arde bem distante, estou meditando, e a terra rabiscando versos à vontade, quando na verdade chorando escondido do sertão querido tenho saudade.
Dormindo ainda sonho com a velha casinha na beira da linha e do trem passageiro acenava um lenço para os viajantes. Isso era constante faz muito janeiro. Alô, minha terra, meu sertão querido, vivo aborrecido e muito preocupado por ter te deixado por falsa ilusão, meu sagrado chão por Deus abençoado. Esse foi Clemente Maurinho no Fala Cópia. Obrigado, até o próximo episódio. Obrigado, Clemente Maurinho e Sabino. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.